propaganda. Esse aqui é o nosso responsável por a gente ser cada dia mais apaixonado por óleos essenciais, né, André? Quando a gente tem filho, a gente sabe o tanto que é importante a gente cuidar, né, dos meninos com óleos essenciais. Não, não tá gravando. Antes de mais nada, né, te agradecer por você estar aqui disponibilizando esse tempo e dizer para todo mundo que eu vou recadinhos rápidos, tá? Eu elaborei algumas perguntas para fazer para ti, mas se vocês tiverem perguntas, vocês deixam aqui na caixinha de perguntas, ou então manda para mim, que depois a gente pode tirar essas dúvidas, né? Ou a dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas, tá? Mas a dúvida não é minha, mas, enfim, vocês podem botar aqui na caixinha de perguntas. Outra coisa, envia a live que está acontecendo para uma ampla de pessoas, gente, tá? Muita gente, os pais precisam saber das informações que a gente vai passar agora, tá? É só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo. Vou enviar também. Isso, vocês vão enviar para várias pessoas. Vocês podem enviar para quem vocês quiserem dar a lista de contato com vocês no Instagram. O outro recado, esse é um recado que eu acho que vocês vão gostar mais, é que no final da live eu vou fazer um sorteio de um óleo essencial. Vou decidir aqui qual vai ser o óleo essencial. Vocês podem até sugerir aí e tal, mas só vai valer para quem tiver até o final da live, tá? Tiver ao vivo, entendeu? Aí eu faço o sorteio na hora, tá bom? Então vamos começar, né? Eu sempre pergunto para todo mundo que eu convido, né, para fazer essa live, esse bate-papo, né? Como foi que a pessoa conheceu os óleos essenciais e principalmente qual foi o fato mais marcante, assim, que mais marcou, né, o uso dos óleos essenciais na vida dessa pessoa. Então eu queria que você me contasse. Aí, Rubinho, e aí, André? Maravilha, hein? Próxima live vai ser com você, meu velho. Eu já contei para ele. Nós vamos falar bastante. Você está intimado. Nós vamos falar bastante como fazer do Terra, como gerar uma renda, uma receita com a do Terra. Vamos falar muito de business, tá? Vamos ver se a gente faz essa semana ainda. Show de bola. Por mim tá marcado já. Beleza. Então, André, como você mesmo falou, né? A minha primeira formação foi em nutrição. E a gente sempre teve muita vontade de morar fora. Eu parei de trabalhar no consultório quando o Cauã era pequenininho, então, assim, eu fiquei com ele até quase 3 aninhos. E depois eu senti uma vontade de voltar para a área de saúde. Então, como eu estava um pouco desatualizada, eu tinha parado de trabalhar no consultório, eu falei assim, bom, vou fazer uma especialização, né? E eu comecei a pesquisar alguma especialização fora, porque a gente tinha vontade de mudar para os Estados Unidos. Então, eu comecei a olhar uma especialização em fitoterapia ortomolecular, e tudo que eu buscava de natural, de cuidados, de orgânico, de saúde, de suplemento, vinha muito do Terra. E no princípio eu até estranhei, porque eu não associei do Terra, não achava que era uma empresa americana, não me chamou tanta atenção. Mas quando eu... Não é? Mas quando eu começava a ler a respeito de fitoterapia, de orgânico, de produtos que realmente cuidam da saúde, vinha muito a do Terra como uma referência, uma empresa americana. E como a gente estava com o plano de ir para lá, a gente teve a oportunidade de conhecer a empresa, a fábrica. Então foi bacana porque eu entrei em contato com os amigos que estavam morando em Orlando, e aí quando eu comentei com eles de algumas empresas que eu estava em contato, até para trabalhar, para fazer um estágio, no primeiro momento eu pensei que a do Terra podia me acolher num estágio, eu não sabia que era uma empresa que estava abrindo mercado no Brasil, ela não tinha previsão ainda, a do Terra não estava aberta no Brasil. E aí a gente começou a pesquisar mais, a conversar, e foi bacana que a gente participou de uma das primeiras reuniões com o corporativo do Brasil, com o corporativo que ia abrir o mercado no Brasil. E aí mudou o meu plano, eu comecei a estudar aromaterapia, eu me apaixonei por esse universo, e aí a gente começou essa batalha, né, de trazer o produto para o Brasil, o mercado ainda não estava aberto, então a gente teve esse pioneirismo, né, vamos dizer assim, quando quase ninguém ainda falava-se de óleos essenciais. A do Terra já é uma empresa que tem 12 anos no mercado, então isso também me trouxe muita segurança. É uma empresa que tem uma autorização com a Covisa e com a Anvisa de ingestão de óleos, que é algo que eu realmente estava buscando, e foi assim. E a primeira experiência, aquela que mais impactou, que te fez se apaixonar, né? Porque todo mundo
todo mundo tem. Então, como eu sou uma pessoa que a vida inteira eu sofri muito com alergias respiratórias, sempre vinha uma sinusite, aí vinha aquela dor de cabeça, a inflamação descia, desencadeava uma bronquite e vinha a asma. Então, eu fui uma criança, e vamos dizer assim, uma adolescente que tinha problemas respiratórios. E essa minha doença respiratória, vamos dizer, ela estava ocasional. Era quando mudava a temperatura, ou quando um lugar com muito mofo, enfim. E quando a gente foi para os Estados Unidos, a temporada que eu passei lá, eu fiquei ruim lá. E o primeiro óleo que eu tive contato foi o Brief, e foi até um presente do Met. Eu estava tendo crises asmáticas lá, eu tive uma sinusite forte, e nessa época a gente não sabia muito como cuidar do sistema imunológico, a gente já vai até falar sobre isso, né? Que a questão de qualquer problema respiratório, qualquer baixa de imunidade, você desencadeia várias coisas, né? E foi o que aconteceu. Eu tive essa crise lá e a primeira experiência comigo foi com o Brief, né? Que é uma sinergia, uma combinação de óleos que trabalha a parte respiratória. E o que é mais interessante nos óleos essenciais, André, eu não sei se todos conhecem, mas o que é um óleo essencial, né? Só para vocês entenderem. É uma substância aromática que é produzida pelas plantas, são plantas que produzem óleos essenciais, que produzem cheiro, né? Então, assim, não são todas as plantas que produzem óleos essenciais, são as plantas que realmente produzem moléculas aromáticas. E essas moléculas são voláteis. Então, a planta, ela usa os óleos essenciais na natureza para polinizar, para se defender, para se proteger, para se reproduzir, né? E o nosso corpo é muito compatível com os óleos essenciais, mas também de uma maneira muito inteligente, o nosso corpo ele não armazena óleo essencial. Então é importante que a gente tenha uma frequência. Não adianta assim, eu usar uma vez e achei, nossa, estou protegido, estou imunizado. Não é assim, né? A gente não é. Então, assim, da mesma forma que na nutrição a gente fala muito de ter uma variedade, comer verduras, frutas, variar os alimentos, os óleos essenciais também, porque da mesma forma que a gente não armazena vitaminas, a gente não armazena óleos essenciais, né? Então, no início, que eu tive a experiência com o Brief, eu tive que usar ele durante um período, né? Eu usei umas 2 semanas, 3 vezes ao dia. Hoje em dia, eu não preciso usar mais. Eu uso o Brief, por exemplo, quando eu estou percebendo que a sinusite vai vir, ou uma mudança de temperatura. Exato. Ou eu vou para algum lugar que está fechado, que eu sinto que tem um mofo, né? Alguma coisa que pode me desencadear essa crise alérgica, e aí eu uso. Então, não é um óleo que hoje em dia eu uso tanto mais. Show de bola. Vamos lá. Continuar aqui, senão não vai dar tempo, né? Bora! Então, a próxima pergunta que eu anotei que tinha vários, né? Eu tive que compilar das melhores perguntas, né? Joia! Exatamente no tema da gente, né? Por que utilizar óleos essenciais em crianças? Por quê? Qual é o motivo que a gente deve utilizar óleos essenciais? Quer dizer, eu acredito que todo papai e toda mamãe queiram saber assim, por que eu devo utilizar isso no meu filho? Sim, é uma maneira, óleos essenciais é uma maneira segura, eficiente da gente cuidar da parte imunológica, da parte respiratória, da parte digestiva e principalmente emocional das crianças, né? Então, assim, como eu falei com você, o nosso organismo, ele é muito compatível com a natureza. A gente é feito dos mesmos princípios, das mesmas moléculas químicas, vamos dizer assim, né? O nosso corpo também ele recebe bem as moléculas dos óleos essenciais. E o interessante é que óleo essencial é uma substância bioquímica. Então, quando a gente respira um óleo essencial, ele atua no nosso sistema límbico, que é nossas memórias olfativas, e ele ativa vários receptores. Então, quando a gente usa isso em criança, por exemplo, eu gosto muito de usar óleo essencial no difusor para criança, né? Ou mesmo em massagem, você pode fazer uma massagem, uma chantal, uma massagem na sola dos pés ou nas costinhas das crianças. E lembrando, André, que a criança, ela é diferente do adulto. Os óleos essenciais, o que difere da gente usar em criança e em adulto, é exatamente a diluição. A diluição é extremamente importante para a criança. E a gente deve usar sempre com óleo vegetal, um óleo carreador. Por quê? O óleo essencial, ele é volátil.
Mas, às vezes, dependendo da pele da criança, que é uma pele mais sensível, ele pode trazer uma sensibilidade. Quando a gente usa um óleo vegetal, ele aumenta a absorção, ele diminui a sensibilidade e ele faz com que esses óleos a criança aproveite tem melhor, né? A pele recebe melhor. Então, por exemplo, a sola dos pés é um local seguro, de rápida absorção. André, eu não consigo muito ler as perguntas, tá? Então, você lê, depois você me pergunta, se eu ler, eu me atrapalho toda. Então, eu vou deixar você ler, se tiver alguma pergunta, eu respondo depois. Mas eu acredito que muita coisa a gente já vai respondendo para o pessoal aí. Então, assim, na sola dos pés é um ponto que você, primeiro que você tem quase todos os órgãos ali na sola dos pés, né? Dentro da reflexologia, da medicina chinesa, a gente tem os pés como local que a gente tem vários receptores que atuam no nosso organismo. De forma segura, é rápida absorção, porque os poros são mais abertos. Então, em criança, eu gosto muito de estar usando a sola dos pés, ou lá na coluna vertebral, ou dependendo, igual ela perguntou aqui, a parte digestiva, eu gosto de uma massagenzinha na barriga, né? Então, assim, existem óleos que são super seguros para crianças e outras... A próxima pergunta seria exatamente essa. Se existe risco, se tem contraindicação, quais são os cuidados que a gente deve ter? Essa seria a próxima pergunta. Então, vamos emendar uma pergunta na outra. Isso, porque assim, existe sim, a gente deve usar de maneira segura. A primeira coisa que a gente deve preocupar é com a diluição. Então, lembrando que na aromaterapia, menos é mais. O que diferencia o medicamento do veneno é a dosagem, tá? Então, como são moléculas químicas, como eu falei com vocês, são moléculas naturais, sim, mas tem uma atuação química no nosso corpo, a gente deve preocupar com a diluição. Então, primeira coisa, a gente vai usar sempre diluído. Segundo, eu não gosto até de colocar assim, existem etapas do crescimento dessa criança que a gente vai estar introduzindo os óleos essenciais. Na literatura, sim, na literatura aqui no Brasil, eles falam que a partir de 3 meses a gente pode estar usando alguns óleos essenciais. Eu vou falar alguns para vocês. Mas hoje, principalmente como a do Terra é uma empresa que preocupa muito com a qualidade, o óleo puro, a gente tem alguns óleos que a gente pode usar até mais novinho no bebê. A gente tem que só preocupar que a criança, até antes de 3 meses, ela não está com o sistema respiratório todo formado. Então, a gente deve usar os óleos diluídos, topicamente, às vezes na solinha dos pés, uma camomila romana, uma lavanda, a gente já pode começar a usar. Às vezes, uma criança está começando a nascer os dentinhos, a gente pode usar um pouquinho de copaíba, né? Às vezes, diluir a copaíba aqui no maxilar. Então, sempre diluído, mas a gente pode começar a usar a partir de 3 meses. Os óleos que eu falo assim, que são extremamente seguros para crianças, que toda mãe deve ter em casa. Ixi, eu tô adivinhando tudo, então. Exatamente isso. Quais são os óleos mais indicados, mais usados, assim, de maneira geral, em criança? E por que eles são mais utilizados, né? E também eu queria que tu falasse, principalmente, né, para alertar as pessoas, quais são os óleos que não podem ser usados. Aí tu pode falar assim, tal idade, período, né? Você fala como você achar. Tá. Então, existem sim, né, óleos que são mais seguros para as crianças. Gente, eu fui mexer aqui, eu mudei alguma coisa aqui, olha. Tá vendo que coisa horrorosa? Agora eu não sei mais, eu não sei mexer muito nesse trem, não. Mas enfim, vamos lá. Existe... Pois é, o que eu mexi aqui, André? Mexendo nos fios. Pronto, deixa aí. Tá, ó, voltou para... Tô cheio de luzes aqui, ó. Sendo abençoada aqui nessa live. Mas então, questão de segurança, a gente vai usar diluído, preocupando de estar, por exemplo, dando preferência para um difusor, que é uma maneira segura, difusor ultrassônico, tá? Porque o aparelho ultrassônico, ele vai estar, as moléculas de água vão estar diluídas com óleo essencial, isso facilita a respiração da criança, ela não vai estar ingerindo, não vai estar respirando uma grande quantidade ao mesmo tempo.
o ultrassônico ele não esquenta os óleos essenciais, então eles protegem as propriedades terapêuticas do óleo, mantém a propriedade terapêutica, e você pode estar usando, por exemplo, no quartinho da criança, à noite ou na hora de estudar para aumentar foco, concentração, né? Agora a gente está num período, né, de pandemia, o pessoal está muito em casa, então a gente vai cuidar mais da parte imunológica. Tem muitas mães me pedindo dicas para ajudar a criança na concentração, nos para-casas. Então, assim, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, um difusor na hora de fazer um para-casa, um óleo cítrico, tá? Pode ser o limão, pode ser a laranja. Os óleos cítricos, de maneira geral, são muito seguros para crianças, tá? Você, como uma primeira opção, óleos cítricos, com certeza, tá? Pode ser usado aromaticamente. A criança, André, ela tem um pouco de dificuldade de fazer aquela conchinha. Eu tô falando de criança, assim, vamos supor, de 2 a 4 anos, é mais difícil fazer a conchinha. O Cauã usa óleo essencial desde 3 aninhos de idade. Então, assim, e foi bacana que foi no momento que a gente conheceu os óleos, ele estava começando aquela fase dos pesadelos, a gente chama às vezes terror noturno, ele acordava muito estressado, muito eu vou te perguntar exatamente isso. Então, a gente tem vários óleos que podem estar acolhendo as crianças. Na aromaterapia, a gente procura sempre entender um pouco para a gente personalizar essa indicação. Mas, de maneira geral, a lavanda é um óleo que, por si, ela vai acalmar e diminuir a ansiedade. Mas, às vezes, a criança tem o que a gente chama de pensamento acelerado. Então, assim, como eu atendo muitas crianças com déficit de atenção, hiperatividade, ou até mesmo o espectro autismo, a gente tem que ver e analisar o contexto, tá? Não existe uma regra. Tudo que eu tô falando aqui é de uma maneira geral, porém, a gente tem que analisar cada indivíduo com as suas especificações, porque nenhuma criança é igual, e mesmo que ela tenha um distúrbio, ou que ela tenha uma síndrome, ou que ela tenha um espectro, vai ter as suas particularidades. Então, vamos falar de maneira geral. O que eu observo muito? As crianças, às vezes, têm uma dificuldade para dormir e manter aquele sono de qualidade. A gente, no primeiro momento, a gente tenta a lavanda, a camomila também, ela ajuda a acolher, ela acalma o sono. Eu gosto muito de associar para as crianças que têm pensamento acelerado, são aquelas crianças que às vezes têm sonos muito conturbados, se mexem muito na cama, ou mesmo ficam muito estimuladas, igual com videogame, com joguinhos, e às vezes tem uma dificuldade de manter o sono. Você pode associar lavanda com laranja. Essa combinação é maravilhosa para a criança. É uma combinação segura, a gente pode usar desde um bebezinho mais novinho. A laranja, como os cítricos de maneira geral, eles são ricos em D-limoneno, que é uma substância que só está presente na casca das frutas cítricas. Essa substância ela vai ser antiviral, antibactericida, vai ajudar no sistema imunológico e também vai dar clareza mental. Então, ela ajuda a desacelerar o pensamento. Tanto na hora que a criança vai estudar, eu gosto de associar o limão. Às vezes, você colocar no difusor limão com o peppermint, ou limão com o alecrim, ou mesmo, outra, eu já estou falando de uma criança um pouquinho mais velha, tá? Depois de 4 anos, a gente pode estar usando o cedro, ou pode estar usando o vetiver, que são óleos que ajudam a criança que tem déficit de atenção, que tem hiperatividade, que ajuda ela conectar, ela manter o foco, ela manter o raciocínio, ajuda no aprendizado, né? Então, assim, são combinações de óleos que a gente vai fazendo de acordo com a necessidade da criança. Agora, eu não respondi sobre o pesadelo, né? Sobre o Tá bom, tá bom. Quais são os óleos que são contraindicados, assim, que a criança não deve usar? Existe algum? Tá. Tem algum óleo que ela não deve usar, que os pais não devem usar? Tá. Crianças pequenas, até 2 aninhos de idade, a gente deve evitar os óleos muito ricos em 1,8-cineol, né? Então, a gente tem que evitar o alecrim. O peppermint, ele é rico em cânfora. Então, às vezes, mentol, mentona. Então, são óleos que o sistema respiratório da criança ainda não está preparado, ainda não está totalmente formado.
Eu tô falando, então, eu tô falando assim, de um bebezinho até 2 anos de idade, a gente vai evitar de usar o peppermint, mentol, mentona, óleos que são ricos em fenóis, né? Principalmente 1,8 cineol, que são óleos mais canforados. Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar a parte respiratória dessas crianças colocando no difusor a lavanda, o limão, eucalipto. Aí o eucalipto da Duterra é o eucalipto na espécie, existe 2 eucaliptos, o globus e o radiata. O eucalipto radiata, que é o que a gente tem, ele é seguro para ser usado em criança, mesmo em crianças mais novas. Então, ótimo, ele a gente pode usar no difusor, né? A gente não vai tomar, mas ele a gente pode usar no difusor. Crianças também, a gente já falou um pouquinho dessa questão da ingestão, se eu posso ingerir óleos essenciais, se eu não posso ingerir, né? De regra, a gente fala que a ingestão, ela é a partir, vamos dizer, de 4 aninhos, e mesmo assim pontual, André. A criança não precisa ingerir óleos essenciais. Ela tem um benefício enorme usando aromaticamente e topicamente. Existem algumas situações, por exemplo, uma infecção intestinal, uma infecção de urina, alguma resposta que você precisa sistêmica. Aí você pode fazer um mel aromático, por exemplo, para uma resposta mais rápida, quando realmente a criança está com uma infecção, uma inflamação muito grave, que você precisa. Quando eu falo assim, por exemplo, a criança está começando uma infecção de garganta, vai começar a dar uma febre. Febre é o organismo tentando reagir. Então, os óleos essenciais, de maneira inteligente, eles vão estar atuando no organismo para ajudar uma resposta imunológica. Ele vai ajudar a produzir mais células dos linfócitos, ele vai estar atuando para ajudar as células de defesa, ele não vai estar mascarando a febre, né? E até uma dica aí para a febre, eu gosto muito de associar lavanda e peppermint, que ajuda a resfriar o corpo da criança, tá? Então, quando a gente está falando em febre, a gente vai usar diluído para resfriar. Mas a febre é um sinal que o organismo está reagindo. Então, o que os óleos essenciais vão fazer? Aumentar a resposta imune. E aí, se a criança já está começando com uma inflamação, uma infecção na garganta, eu posso estar usando, por exemplo, mel aromático. Se ela tiver mais de 20 quilos, tá, André? Porque a gente fala de 1 gota para 20 quilos de peso, isso de maneira pontual. Meu filho começou com 3 aninhos. Eu com 3 aninhos de idade, eu dei óleo essencial para ele, ingestão. Eu fiz um melzinho aromático pontual. Não é uma coisa que você usa diariamente. Você pode fazer um suco, uma vitamina e colocar 1 gotinha do óleo de limão. Acabar de perguntar aqui, né? Se pode, que a filha de 4 anos toma 1 gotinha do óleo de tangerina. Pode, gente. Ainda mais agora, a gente está numa época de pandemia. Então, vamos falar assim, a gente precisa manter o nosso sistema imunológico muito protegido. Não significa que já se descobriu qual que é a família, porque os óleos essenciais, como eu falei com vocês, eles têm moléculas aromáticas e bioquímicas, mas ainda o coronavírus é um vírus, de certa forma, novo, ele está sendo estudado ainda. A gente tem vários estudos que já comprovaram em outras épocas alguns efeitos, algumas substâncias químicas que combateram alguns vírus. Não significa que a gente está falando que os óleos essenciais vão matar o vírus do coronavírus. Mas o que ele vai fazer? Ele vai estar protegendo o nosso sistema imunológico para uma defesa, para uma resposta, porque o contato, às vezes, com o vírus, todos nós vamos ter. O que vai diferenciar quem vai pegar ou não a doença é o nosso sistema imunológico. Então, é nesse momento que a gente fala muito de óleos essenciais como uma maneira de estar cuidando do nosso organismo, tá? Para dar uma resposta mais rápida. Então, assim, resumindo, né, essa parte aí tem que evitar alguns óleos, são poucos alecrim, né, peppermint. Eu falo assim, André, tem alguns óleos mais quentes, como a canela, o cravo, às vezes até o orégano, são óleos dermocáusticos. O que acontece? Se encostar na pele da criança, vai queimar, vai ter uma sensibilidade muito grande. Exatamente, até do adulto. São óleos que a gente nunca vai usar eles puros. Mas o organismo da criança também, ele tem que estar preparado. Então, assim, crianças muito novinhas, a gente vai evitar esses óleos mais quentes, né? Então, vamos falar assim,
A gente pode classificar a idade infantil, às vezes até 3 aninhos de idade, depois de 3 a 6, e depois de 6 a 12 anos, vamos dizer, com 12 anos, eu já começo a encarar a forma de uso parecida com do adulto, mas antes disso, eu vou usar a diluição para cada idade, tá? Então, a gente usa realmente assim, por exemplo, a criança até 1 aninho de idade, a gente usa 1%, então é uma gotinha para 5 ml. Criança de 2 até 3 aninhos, a gente pode usar 2 gotinhas. De 3 a 6 anos, a gente pode usar até 5 gotas de óleos essenciais, isso na diluição, tá? E as crianças de 6 a 10 anos, eu posso usar até mais ou menos umas 8 gotinhas diluída em 5 ml. Então, a gente está falando uma diluição básica. É claro que hoje a gente tem ferramentas, tem tabelinhas de diluições, vai variar também com a forma, para que eu quero usar aquele óleo. É uma massagem? Para a criança estar, às vezes, com uma picadinha de inseto? É uma massagem peitoral para a criança expectorar mais? Então, assim, depende muito do objetivo. Então, mesmo a regra de diluição... Eu sempre digo para as pessoas que óleo essencial é um produto natural, mas pelo fato de ser altamente concentrado, você não pode confundir gotinhas achando que aquilo ali não vai resolver e usar muito, né? Porque ele é altamente concentrado. Então, apesar de ser natural, se for utilizar de forma sem orientação, né, ou da maneira inadequada, ela não vai lhe trazer benefício. Pode lhe trazer algum problema, né? Então, não é isso que a gente quer. O óleo essencial é para ter benefício. Então, a regra geral, né, que pelo menos é assim que eu sigo, né, as suas orientações, é sempre utilizar o óleo essencial com a orientação, né, de alguém que já tem mais experiência, ou de um aromaterapeuta como vocês, né? Enfim, tem que ter essa orientação. Então, gente, quem quiser utilizar óleo essencial com segurança, principalmente você procura uma orientação, uma dúvida, tá? Eu falo que assim, André, Ela está falando de maneira geral. Hoje, o que a gente faz é capacitar as pessoas que trabalham com a gente, né? Então, assim, a gente está sempre dando treinamentos, dando aulas, né? E realmente capacitando os consultores. Então, principalmente do nosso time, a gente preocupa muito em capacitar, né? A gente oferece cursos, a gente indica. E realmente, assim, não use por conta própria, não compre um óleo essencial, e também dependendo da marca, nem sempre, eu falo que assim, o que a gente usa na pele, tem que saber a procedência, tem que saber como que aquele óleo é preparado. A gente tem que tomar cuidado, porque tem algumas marcas que usam alguns diluentes, colocam alguns produtos para adulterar o óleo. E se a gente está falando de criança, gente, pele de criança é muito mais sensível. Outra dica que a gente também pode dar, eu falo assim, muitas mães me perguntam, né? Eu falo assim, a lavanda, a camomila, são óleos que são extremamente seguros para a gente usar em crianças e que tem uma diversidade muito grande para usos, para ansiedade, para dorzinha de barriga, né, para dormir melhor, para picada de inseto. Aproveitando aí o gancho, eu já vou logo partir para a próxima pergunta, senão talvez não dê tempo de a gente falar sobre tudo. E a próxima pergunta é exatamente sobre os protocolos. Como não vai dar para falar sobre tudo, tá? Eu selecionei algumas coisas que eu acho que é principal, né? E eu puxei um pouco para mim, né? Porque a primeira coisa que eu quero te perguntar é os protocolos de uso, assim, de maneira geral, claro, né? Porque cada caso é um caso, como disse. Assim, em relação a sono e pesadelo, né? Distúrbio do sono em crianças, né? O que é que a gente pode estar utilizando, assim, de imediato? Porque eu sei que tudo depende de cada criança, mas o que é que geralmente você indica aos pais, né? Começarem a utilizar nos seus filhos? Tá. Realmente a gente tem que entender o contexto que aquela criança está vivendo, né? Existe uma idade que realmente as crianças ficam mais agitadas, tem esse pesadelo. O que a gente tem que pensar? Associar um óleo para ajudar a acalmar, ajudar a induzir ao sono. Então, assim, eu gosto às vezes de associar a lavanda, é um óleo bem coringa, ou a camomila.
Mas aí, quais óleos que são interessantes para pesadelos e terror noturno? Que é essa idade de 4, 3 aninhos, ou até vamos pôr de 3 a 6 anos, varia muito da criança, tá? Essa idade do pesadelo. Então, por exemplo, o Juniper Berry, que é a baga de zimbro, ele é um óleo que dá clareza mental, ele ajuda a limpar esses sonhos, às vezes, que são mais agitados. Outro óleo que é interessante, principalmente com aquela fase que você está separando do filho, deixando o filho começar a dormir sozinho, para evitar que o filho fique muito na sua cama ou indo muito para o quarto dos pais. A manjerona é um óleo que trabalha muito essa questão de dar segurança, de dar confiança para a criança. Outro óleo que também trabalha muito o acolhimento. Então, é um óleo que, por exemplo, particularmente o Cauã adorava usar no difusor. Eu fazia muito para ele lavanda, laranja e ylang-ylang. O ylang-ylang é um óleo que acolhe, que abraça a criança. Ela vai se sentir mais segura, como se fosse aquele colinho de mãe, né? Outro óleo também... Ele tem esses óleos aí que você falou, né? Qual? Serenity, gente. No Serenity, né? Da Terra. Serenity é um blend. É um blend. Própria do Terra, uma mistura de óleos que, para facilitar, digamos assim, o nosso trabalho e das pessoas dos clientes também, né? Ela já desenvolve vários blends com vários óleos com objetivos assim. Sim. Serenity é um blend que funciona. Então, só que eu, particularmente, André, no consultório, eu não gosto de começar com o Serenity, porque o Serenity, ele já é muito complexo, ele tem camomila, lavanda, ylang-ylang, ele tem cedro, ele tem manjerona, ele tem praticamente todos os óleos que trabalham a ansiedade, trabalham indução de sono, relaxamento. Então, como a gente está falando de criança, começa testando uma sinergia mais simples, né? Por exemplo, tem uma sinergia que eu gosto muito também, que chama Calmer. O Calmer, ele tem lavanda, ylang-ylang e camomila, né? Então, quer dizer, é uma sinergia um pouco mais complexa do que você usar somente a lavanda, mas ele tem uma combinação de óleos que chama Calmer, tá? Que já vai estar ajudando um pouco mais aquela criança que talvez não se adaptou com a lavanda. Um outro óleo muito seguro para a gente usar em criança, sabe qual que é, André? O Petit Grain. O Petit Grain é a folha da laranjeira, né? Então, ele é um óleo que aromaticamente ele é mais herbal, talvez, às vezes, a pessoa que não gosta tanto do aroma da lavanda, por ser um aroma floral, pode usar o Petit Grain. Ele é seguro para a criança também. O Petit Grain, ele tem linalol e acetato de linalina, são duas substâncias que são presentes na lavanda. Então, ele é muito compatível com a lavanda. E aí, é seguro também para a gente estar usando em criança. Então, você pode estar também substituindo ou experimentando. É um óleo que tem um custo-benefício também interessante, né? Mas aí, como você me perguntou do Serenity, geralmente o Serenity eu já indico para as mães, porque o que eu percebo muito no consultório é o seguinte: muitas vezes, quando os pais reclamam da criança, que meu filho é muito hiperativo, meu filho não dorme bem, eu tô com um nenenzinho novinho, ele é muito agitado, ele não dorme. Às vezes os pais passam essa aflição para a criança, passa essa ansiedade. A gente, quando aparece alguém para cuidar da criança, eu falo, primeiro a gente tem que cuidar dos pais. É máscara de oxigênio, André. Quando o avião está caindo, para você salvar o seu filho, você tem que colocar a máscara primeiro em você. Então, não adianta a gente querer cuidar das crianças sem cuidar dos pais. Não adianta. Então, a aromaterapia é uma aromaterapia para a família, é um cuidado com a família, começando pelos pais. Aí o próximo que eu coloquei é exatamente ligado ao som, que é a ansiedade, que tu acabou de falar. Seria mais ou menos o mesmo protocolo? Assim, sim, ansiedade. Outro óleo muito bom para criança também, principalmente ansiosa. Tem criança que é muito ansiosa, né? Tipo, vai para alguma apresentação no colégio, sim. Sei lá, um jogo de futebol, né? Você pode usar a bergamota também, tá? Lembrando que esses óleos cítricos, a gente só tem que tomar cuidado porque eles são fotossensíveis. Então, eles podem trazer uma sensibilidade para a pele na exposição ao sol. E a gente tem que lembrar que criança brinca no sol, joga bola, está no parquinho o tempo todo. Então, se você for usar algum óleo cítrico na criança, dê preferência de usar na sola dos pés, ou à noite nas coxinhas, na barriguinha,
mas durante o dia tomar cuidado com a exposição ao sol, senão vai queimar a pele, né? Mas, por exemplo, a criança que tem, às vezes, uma timidez ou dificuldade para falar, a lavanda passando aqui, ó, ela ajuda a verbalizar. Outro óleo muito interessante para crianças que são tímidas é o óleo de eucalipto, tá? O eucalipto, ele traz aquela, como se fosse aquele empurrão de você deixar a criança socializar, deixar a criança a se descobrir, a verbalizar o que ela precisa falar. Então, é um óleo também que eu gosto muito de usar para criança que às vezes é muito tímida, muito fechadinha, né? A gente usa como estão perguntando sobre diluição, consegui ler a pergunta aqui. A gente usa um óleo vegetal. Você pode utilizar óleo de coco, óleo de azeite. Na verdade, pode ser qualquer óleo vegetal, né? A gente tem o óleo de coco fracionado, que ele não tem cheiro, ele é mais fluido, a absorção dele é mais rápida. Então, na aromaterapia, a gente dá preferência a ele para ele não atrapalhar na parte olfatória. Mas qualquer óleo essencial, você pode usar até o azeite. E vamos falar aqui de acidente, né? Se acontecer algum acidente, por exemplo, a mãe está usando óleo essencial, a criancinha passou no rosto, ou nós mesmos estão respirando peppermint, encostei no olho. O que a gente tem que fazer? Não lavar com água e sabão, tá? Mas sim passar algum óleo vegetal. Pega o óleo de coco, pega o azeite, passa no local, vem com papel toalha e tira aquele excesso. Então, se aconteceu algum acidente, não vamos lavar. A água, ela espalha o óleo essencial. Se a gente coloca no banho, então é pior, porque a gente abre os poros, o vapor e a água quente aumenta a absorção. Então, a gente não coloca... por isso que eu também, assim... Tem gente que fala assim, eu tô com um nenenzinho novinho, eu posso colocar o óleo na banheira? Depende do óleo. Porque esse óleo ele vai espalhar, ele vai, às vezes, grudar na banheira. Então, eu sou mais adepta à massagem, tá, André? Eu gosto mais de usar massagem. A não ser que você queira fazer como se fosse assim, uma sauninha, entre aspas, colocar um pouquinho do eucalipto ou da melaleuca no chuveiro da criança, você coloca na parede, na hora que ela for tomar o banho, aquele vaporzinho vai ajudar como se fosse uma nebulização. Ok, tá? Mas eu não sou muito adepta a colocar o óleo diretamente na banheira, porque a criança pode encostar na mão e o óleo ele não vai... dependendo do óleo, né? Isso. Beleza. Aí, em relação à alimentação, tem algum óleo que pode ajudar nessa questão digestiva ou também melhorar a questão porque tem criança que dá um trabalho danado para comer, né? E outras não. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Claro. Primeira coisa, que é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Óleo essencial não tem vitamina, tá, gente? Nem os cítricos. Mas eles têm o D-limoneiro, que é uma substância que só existe na casca do limão, que ela aumenta a absorção da vitamina C e de vitaminas de maneira geral. Então, assim, o óleo essencial em si não tem vitamina C, mas ele aumenta a absorção das vitaminas. Então, eles vão ajudar muito na alimentação. Algumas crianças que têm dificuldade para se alimentar, um óleo que estimula o apetite é a laranja doce, tá? É o wild orange. E para aquela criança, às vezes, uma criança que não é tão pequenininha, vamos pegar esse... Você pode colocar aromaticamente no difusor. Você pode diluir... Seria antes da alimentação. Pode diluir no óleo de coco, passar na barriguinha da criança, tá? Isso ajuda também a estimular o apetite na própria barriguinha. E se essa criança tem mais de 4 aninhos, não tem problema você colocar uma gotinha no suco. Bate um suco de cenoura com beterraba, um suco mais nutritivo. Você colocar uma gotinha de um óleo cítrico, de limão, de laranja, você vai aumentar a absorção dessas vitaminas. Então, gente, é seguro. O óleo da Duterra, vocês podem colocar uma gotinha para a criança, sim. Tá? Aí a gente está falando de uma criança aí a partir de 3 aninhos, não tem problema você colocar num copinho de suco uma gotinha de óleo cítrico, tá bom? E aí, uma outra dica também. Aí, por exemplo, eu tenho algumas crianças que também estão muito ansiosas, que é muito formiguinha, adora doce. Como eu diminuo essa vontade de doce na criança? Grapefruit.
O grapefruit ele já diminui a compulsão, ele diminui a vontade de doce. Da mesma forma, aromaticamente no difusor, passando na barriguinha da criança para diminuir um pouco da vontade de doce, tá? Show de bola. A próxima coisa eu acho que é uma das mais questionadas, né? Eu acho que dos consultórios também é o que mais me procura, né? Quando é mais me procurando os óleos essenciais, é em relação à respiração e alérgica. Olha que legal, André. Existem dois tipos de alergia, né? Tem alergia respiratória, que muita criança tem, e tem alergia às dermatites também, né? Dermatite de contato, às vezes a criança arranha em algum lugar, dá aquela coceirinha. Então, a gente pode falar dessas duas alergias que são muito procuradas, né? A parte respiratória, a criança, depois dos 4 aninhos de idade, a gente pode usar com toda segurança. Eu falo, com 3 aninhos de idade você já pode usar, tá? O Brief, que é uma combinação de óleos que vai ter eucalipto, ravensara, melaleuca, limão, que é super seguro, a gente pode estar usando em criança. Se a gente for pegar... É um blend, isso. Agora, se, por exemplo, se a gente for pegar uma criança menor de 3 aninhos, e aí, como o Brief ele tem peppermint na composição, eu falei com vocês que alguns óleos a gente evita. Sabe o que você pode usar? Você pode fazer no difusor, colocar melaleuca, limão, lavanda e copaíba. E aí, essa combinação de óleos vai trabalhar tanto o sistema respiratório de uma criancinha menor, quanto também da imunidade. Então, é super seguro, pode usar no peito, na solinha dos pés, né? Agora, a parte de dermatite tópica, alguns óleos que são, vamos dizer, que tem uma ação anti-histamínica, a lavanda, o gerânimo, tá? O gerânio é um óleo bem interessante para algumas dermatites, algumas coceiras. Ele também ajuda a espantar insetos. Outro óleo que tem uma ação histamínica maravilhosa é a camomila. Então, picada de inseto. A melaleuca, ela não tem uma ação antihistamínica, ela vai ter uma ação antifúngica e antibactericida. Então, para algum fungo, para alguma micose, para arranhão, para cicatrizar, ela é ótima. A criança ralou o joelhinho. Depende da dermatite, tá, André? Então, olha que interessante. A melaleuca, ela resseca muito a pele. Então, dependendo da dermatite, eu preciso muito mais de uma hidratação local do que se for uma dermatite que já tem algum fungo, aí a gente usa melaleuca com lavanda. Eu nunca uso em criança melaleuca pura, tá? Até em machucado, em arranhão. Mas vamos supor, o gerânimo e a camomila são óleos que ajudam não só na eczema, é aquele púrido, é aquela coceira que dá um púridozinho. Então, às vezes, a criança, por exemplo, você pode usar a melaleuca com lavanda para uma trocagem de fralda, quando você vê que a criança está muito assada. Mas se for, o meu filho, por exemplo, ele tinha uma dermatite tipo de calor. Então, ele empolava muito. E aí, a gente usa muito nele a lavanda com camomila. Ou a lavanda com gerânio, que são óleos que vão acalmar a pele. Então, são excelentes para esse tipo de dermatite de criança. São óleos mais seguros. Agora, se tiver com uma micose, com um fungo, com alguma questão, por exemplo, um machucado, que você viu que já teve tá sangrando, um ferimento, que pode ter uma infecção, aí você coloca a melaleuca. E também copaíba. A copaíba também tem essa ação para trabalhar a infecção do local. Então, a copaíba também é bem segura, é bem interessante estar usando. E na questão de febre, né? Que toda criança, em determinado momento, tem uma febre, né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer como pai, como mãe, para sempre vai estar usando uma medicação, né? Mas o que é que a gente pode fazer auxiliando? Olha só, a gente pode usar alguns óleos que têm ação antitérmicas, tá? Então, talvez eu evito de usar o antitérmico. Se eu conseguir controlar aquela febre, eu talvez não... Nossa primeira defesa, né? Sim.
Se você conseguir controlar a febre, baixar a temperatura corporal com os óleos essenciais, você evita usar um antitérmico. Então, por exemplo, a lavanda tem ação antitérmica. O eucalipto radiata, esse eucalipto da Duterra, você pode usar também uma combinação, uma criança menorzinha, lavanda com eucalipto, ou uma criança a partir dos 4 aninhos, ou 3 aninhos, lavanda com peppermint. O peppermint, ele resfria a temperatura corporal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para essa febre não aumentar tanto. E outra, febre é uma informação que o corpo está te mandando que existe uma inflamação, uma infecção. Então, tem que usar alguns óleos para sistema imunológico. Aí, se for uma criança com menos de 3 aninhos, a gente vai usar o Stronger, né? Que é um blend também, uma sinergia. O Stronger, eu gosto muito de usar em crianças muito novinhas, porque ele tem cedro, a liceia cubeia, ele tem o olíbano e a rosa, tá? Então, o Stronger, ele é bem interessante para a gente usar em crianças menores. Com 3 aninhos de idade, a gente já pode estar usando o On-Guard, né? O On-Guard, a copaíba, o frankincense, melaleuca, que são óleos que vão ter ações antivirais, antimicrobianas, antibactericidas. Então, se eu não sei se aquela febre é uma infecção de garganta, uma infecção intestinal, eu vou estar usando algum óleo para dar suporte imunológico e associar a lavanda, o eucalipto, ou dependendo da idade da criança, o peppermint, para mim estar diminuindo a temperatura corporal dessa criança. Então, a gente faz as duas coisas. É como tu falou, cada caso é um caso. Né? E lembrando que uma coisa que a gente não falou, que é extremamente importante, que é da parte digestiva, que você até me fez uma pergunta, eu ainda não respondi, como a gente cuida do sistema digestivo da criança, tá? Tipo, com a diarreia, né? Com a cólica, alguma coisa assim. Né? Sim. A gente falou só da parte da alimentação. Cólica de bebês, a gente pode usar lavanda e camomila. É maravilhoso para a cólica. Agora, criança um pouquinho maior, a gente já pode começar a usar o Zengest, que é um blend, o Digest Zen, que é um blend digestivo. Ele tem na composição dele gengibre, cardamomo, ele tem funcho, que é a erva doce, ele vai ter, me ajuda a lembrar todos os óleos, são bastante óleos do Zengest. Ele vai ter gengibre, hortelã, cominho, coentro, funcho. Então, ele é uma combinação de óleos. Agora, tem um óleo que eu gosto muito de usar em criança, que é extremamente seguro, é o cardamomo. Ele, além de ajudar na parte digestiva para a criança, ele é expectorante, é um ótimo expectorante para a criança que está com muito muco, né? O Petitgram também, tá? Ele é expectorante, então para essa parte assim de tosse, acalmar a tosse, é bem seguro também. Então, são óleos que às vezes a mãe não quer usar um blend, mas ela tem como fazer a sua própria sinergia. Ela pode colocar, por exemplo, um gengibre, uma camomila, um cardamomo, fazer uma massagenzinha na barriga que vai ajudar na digestão, tá? Ou mesmo o Zengest, que é o nosso blend digestivo, que é maravilhoso. Que você pode estar usando também na barriguinha da criança. Show. E para a parte assim, de concentração, estudos, déficits de atenção, né? Quais os óleos que a gente vai estar usando e como está usando? Tá. Se for simplesmente uma criança que está com dificuldade de concentração e raciocínio, a gente pode colocar tanto no difusor, quanto mesmo fazer uma diluição, passar nas têmporas, passar às vezes na nuca da criança, tá? O limão é um óleo que dá clareza mental. O alecrim e o peppermint, eles dão ajuda na concentração, ajuda no foco, ajuda a dispersar. Tipo a criança que às vezes está meio sonolenta, com preguiça de fazer para casa, começa a deitar em cima do para casa, você vê que ela está precisando dar uma ligada, acordar. Então, esses óleos, eles trabalham muito essa energia, essa vitalidade. E aí você coloca um óleo para dar aterramento, aquela criança que fica voando, fica com a cabeça lá na lua, né? A gente trazendo algum óleo de raiz, tipo um cedro, o vetiver, né? São óleos que dão aterramento. Um blend, que eu não falei dele, mas assim, eu acho ele incrível para todas as idades, tá, André? Chama-se Balance. O Balance, ele vai ter a camomila, que a gente falou tanto, e a camomila por si é um óleo um pouco mais caro, então talvez você queira comprar
um blend, uma sinergia que tem um óleo, um preço interessante, o Balance ele é tão bacana porque ele tem camomila, ele tem o frankincense, que é um óleo também que tem um valor agregado. Ele tem o ruúde, que é uma madeira que também ajuda muito na concentração, no raciocínio. Então, o Balance a gente pode usar desde uma dermatite, uma criança que tem aquele púrido, aquela coceirinha, uma assadura. Pode ser usado como pós-barba em homem, pode ser usado para acalmar a pele em mulher. E emocionalmente, ele trabalha toda a família, desde os pais, né, até as crianças. Então, o Balance, ele é maravilhoso, viu, André? É um óleo que a gente não pode ficar sem. Se você quiser usar ele já diluído, numa concentração específica para criança, a gente tem uma sinergia que chama Study, que é uma sinergia do Kit Kids, que ela tem a mesma função do Balance, mas específica para criança. Então, você me perguntou de déficit de atenção, você me perguntou de raciocínio, ou crianças que são muito agitadas, pode fazer uma combinação do Thinker, o Thinker, o que ele é? É uma combinação de peppermint, alecrim, vetiver e são esses óleos, que ajudam muito na questão de raciocínio, manter o foco e concentração, mas se a criança, só aquela criança que a cabeça fica voando, tem uma oscilação emocional muito grande, você pode estar usando nela ou o Balance ou o Study. Show de bola. Assim, Duda, eu queria conversar mais contigo, mas a live está quase para terminar. É muita coisa, André. A aromaterapia, ela é assim, ó. Eu acredito que a gente conseguiu pelo menos responder as principais Que bom. né? Tu falou muito aí dos blends, tá? Da Terra Kids. Se tu quiser falar um pouquinho do Kit Kids, que é um kit, né, que a Terra tem, que já é pronto para usar em crianças, tu pode falar um pouquinho só para dar uma esparecida. Então, depois, Né, quem tiver dúvida, eu até coloquei hoje no meu Instagram um pouquinho a respeito do Kit Kids, tá, gente? Então, assim, na verdade, são algumas combinações que a do Terra já fez para as mães usarem de maneira segura, já vem pronto. Ele já vem assim, em formatozinho de rolon, olha que bonitinho. Já vem assim. O meu até caiu aqui. Esse aqui, a criança já pode usar intuitivamente, porque ele vem como se fosse um códigozinho, se ela vai passar no corpo, se ela vai passar no coração, se ela vai passar na cabecinha. Já está seguro, são óleos que a gente pode estar usando para imunidade, a gente usa o Stronger, para essa parte de raciocínio, concentração, equilíbrio emocional, eu gosto muito de associar o Thinker com o Study. Para dores musculares, dor do crescimento, batida, pancada, né? Ou mesmo uma tensão muscular. Às vezes as crianças praticam esporte, o Cauã vive machucando, ele mesmo já pega um azulzinho, né? Que é o Rescue, que é um blendzinho dele. O dele nem tá aqui, tá? Deve estar lá no quarto. E aí ele já passa. O Study e o Thinker são esses dois aqui, que eu deixo aqui pertinho, que a gente faz para casa com ele, a gente usa, tá? Então, assim, e o Calmer tá lá. Ah lá, o Calmer tá do lado da cama dele, nem tá aqui, ó. O Calmer tá lá do lado na cabeceira. Porque é o... Hã? Esse é para dormir. Então, ele já tá lá na caminha dele. O Calmer é aquela combinação que eu falei com você, que tem a camomila, a lavanda, o ilang-ilang, que é um óleo que acalma, que relaxa, ajuda a ter bons sonhos. E eu acho bonitinho, porque quando o Cauã começou a usar, ele falava assim, mamãe, passa o olhinho para mim não sonhar. Então, ele associava que não sonhar é não ter pesadelo, né? Isso ele tinha 3 aninhos. Então, você vê que a criança, ela se adapta muito bem com óleos essenciais. Ela sente falta, ela gosta. E outra coisa que eu acho legal, André... Ela se machuca, ela gasta bastante forte. Porque é uma maneira de conexão que a gente tem com os filhos. Os óleos essenciais, eles permitem a gente voltar a ter aquele momento com os nossos filhos, com o toque, né? Aquele momento que você faz uma massagem, que você tá mais em conexão com a criança. Então, por isso que eu acho tão importante a gente usar óleos essenciais nos nossos filhos. Fantástico. Agora você finalizou com chave de ouro. Enfim,
Eu queria poder conversar mais, mas a gente vai ter outras oportunidades, tá, para fazer lives. A minha intenção é toda semana fazer pelo menos um bate-papo essencial para trazer informação para as pessoas sobre os óleos essenciais. Se você quiser, aqui que está aqui na live, quiser saber como é que faz para adquirir esses óleos, qualquer coisa, me procura. Ou procura. Você falou só uma observação importante. Até o dia 30, André, o Kit Kids ele está com 10% de desconto. Ele está valendo muito a pena. Vão vir 6 óleos essenciais. Além dos 10%, qualquer cliente da Terra compra qualquer produto com 25% de desconto. Então, se você quer saber como fazer isso, me procura, tá? Que a gente te ensina, te mostra. Exatamente. Procurem, né, o consultor aí, procure o André, porque essa live para você, que é consultor da Terra, vai te explicar bem direitinho como é que funciona, como é que você faz para comprar com 25% de desconto. E o Kit Kids está com 10% a mais, ou seja, você vai comprar com 35% de desconto. É muito bacana. E também, se você quiser qualquer orientação sobre os óleos essenciais, procura a pessoa, o teu consultor, ou me procura, ou procura a Duda, que a gente vai ter o maior prazer em ensinar para você. aqui. E outra coisa, pessoal, quem está assistindo aí, se fizer o cadastro, né, com uma compra de 125 pontos, então até o dia 30, gente. Então, quer dizer, corre, porque a gente tem aí 28, 29, 3 dias apenas para adquirir e vai ganhar a mirra, que é um óleo sagrado, maravilhoso, com vários benefícios emocionais, físicos, para a pele, para essa parte de acolhimento, que a gente está emocionalmente abalado. E ainda o Brief, que foi aquele óleo que tanto me impactou na parte respiratória. A gente pode fazer o cadastro da pessoa, o acesso dentro do Clube d'Água. Então é só procurar o André ou falar com a gente que você assistiu essa live, falou que quer conhecer os olhos, né, André? Que você pode estar conectando as pessoas para que elas ganhem além da compra que ela fizer com 125. Então vai, então desliga. Ó, beijo, beijo. É muito assunto para falar. E agradecer a todo mundo que esteve aqui, tá bom? Em relação ao sorteio, é bem simples. Para participar, vamos fazer Fofinho. Você vai comentar debaixo da postagem. O número que comentar lá, eu já vou sortear e eu vou mandar o cupom, beleza? Que legal, ó. Beijo. Caiu. Beijo. É muito assunto para falar. Beleza, tudo ótimo.